Olá pessoal, lá vamos nós mais uma vez, continuando a nossa aula. Eu sei que às vezes fica um pouquinho extenso, né, o nosso vídeo, mas é uma maneira mais prática de estar vendo os conteúdos para que facilite na realização da apostila ou das provinhas, ou de exercícios que vocês vão pesquisar fora, ou listas mesmo que eu venha trazer, tá bom? E é mais fácil para vocês tirarem dúvida pelas folhinhas e pelos vídeos. Dá para assistir e voltar quantas vezes forem necessárias. Bom, regras de divisibilidade. O que significa isso? É para facilitar a nossa vida quando a gente precisa saber se dá para fazer uma divisão. O que dá para fazer? Divisão dá para fazer sempre, né? Mas para saber se é uma divisão exata, se o resto é igual a zero. Então, quando que eu divido por 2, que o meu resto vai ser sempre zero? Para eu ter um número que é divisível por 2, eu tenho que ter sempre um número par, que foi o que nós vimos até agora na decomposição, lá para fazer o menor divisor do número. Então, toda vez que eu preciso saber se o número é divisível por 2, a primeira coisa que eu preciso saber é se ele é par. Tem que ser par. Essa é a minha regra. O que é número par mesmo? Tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Exemplo de números divisíveis por 2. O 22, o 34, qualquer número que termina com 2, com 0, com 4, com 6 ou com 8. Isso é um número par. Tudo bem, gente? Aqui eu acho que não é um problema para ninguém. Ah, Pro, mas e quando é divisível por 3? É quando está na tabuada do 3 que a maioria fala isso. Não. Para o número ser divisível por 3, eu tenho uma regrinha. Qual é a regra? A soma, eu vou escrever a regra e depois eu explico. A soma dos seus algarismos, são números, né? Tem que dividir por 3. O que significa? Exemplo. Para um exemplo aqui, ó. Exemplo. Bom, tem que ser um número, se eu somar os algarismos. O que é somar algarismos? Aqui eu coloquei o número 343. Então, eu tenho que saber se eu somar os algarismos, o 3 mais o 4 mais o 3. Se formar o número que divide por 3, aí o 343 também divide por 3. 3 mais 4 dá quanto? 7. 7 mais 3 dá 10. 10 divide por 3? Não, 10 não divide por 3. As caretinhas estão voando. Não. Então, não é divisível por 3. Vamos tentar um outro. Esse número, ele é divisível por 3? Vamos somar. Então, 1 mais 5 mais 6. 1 mais 5 dá 6. 6 mais 6 dá 12. O 12, ele divide por 3, ele tá na tabuada do 3? Beleza. Então, se ele divide, o 156 também divide. Ah, Pro, então é só somar, se pertencer à tabuada, se dividir, ele também divide? Sim. Ah, mas então não é mais fácil dividir 156 por 3? Posso fazer, mas se eu tivesse um número muito grande, muito, com 9 algarismos, e a pergunta só é se é divisível ou não. Não perguntou o resultado. Se não está te perguntando o resultado, para que eu vou ficar dividindo? É a mesma coisa aqui, não está perguntando quanto que é 156 dividido por 3. Está perguntando se ele é divisível. Se é sim ou não, eu vou responder fazendo a regrinha. Ah, eu somei aqui, não deu o número que divide, então não é. Ó, deu 10 nesse, então ele não divide. Então, não. Ah, deu 12, beleza, então ele divide. Portanto, esse também divide. Tranquilo a regrinha? Bom, por 4. Quando que eu tenho um número divisível por 4? Aí, ó, aquela hora que eu tava falando do 0, eu pensei na regra. Eu tava viajando lá naquele exercício.
Por 4. Quando que ele é divisível por 4? Quando os seus últimos, dois últimos, tá? Dois últimos algarismos forem divisível por 4. Agora sim, ou quando terminar em 00. Foi aquela hora que eu fui dar o exemplo do 800, que foi pensando nesse exercício. Então, 800 terminou em 00, ele é divisível por 4. Tudo bem? Bom, um exemplo aí de número divisível por 4. Exemplo. Não importa o número que eu tenho. 1, 5, 6, 7, 16. Olha lá. Foi o que eu acabei de falar lá em cima. Preciso fazer a conta para saber quanto que dá 156.716 dividido por 4? Não. A pergunta é se ele dá para dividir por 4. Agora, como que eu sei? Eu olho os dois últimos algarismos. Os dois últimos é 16. 16, está falando que a regra é os dois últimos tem que ser divisível por 4. 16 dá para dividir por 4? Sim. Então, é divisível. Divisível por 4. Beleza, pessoal? Eu sei que é muita coisa de uma vez, mas isso é um resumão para vocês irem assistindo, revendo, para poder fazer exercício e voltando e perguntando na aula online. Divisível por 5. Essa é fácil, a tabuada do 5. Quem é a tabuada do 5? Quando o número termina em 0 ou 5. Beleza, esse é muito tranquilo. É a mesma coisa do 10. Quando o número é divisível por 10? Quando termina em 0. Beleza? Então, a do 5 é a tabuada do 5 quando termina com 0 ou 5. A do 10 é quando termina em 0. É a própria tabuada. Esse daqui os alunos não tem problema. É a mesma coisa. A do 2, a do 10 e a do 5 é muito tranquilo. A do 3, eu acabei de ensinar que só um algarismo tem que pertencer à tabuada do 3. A do 9 é a mesma regra do 3. Então, ó, pra gente poder associar e conseguir decorar isso. A do 9 e a do 3 é a mesma coisa. Também é a soma dos algarismos formam número divisível por 9, é a única diferença, tá? Então, aqui na do 3 forma número divisível por 3, na do 9 é número divisível por 9. Então, o exemplo que eu for dar, eu tenho que pegar um número que eu tenho que somar e dividir por 9. 1, 5... Vamos ver. 9 mais 1 dá 10. 10 mais 7, 17. Mais 1 dá 18. Se eu somar 1 mais 5, mais 2, mais 1, mais 9 é igual a 18. Se 18 divide por 9, esse número inteirinho também é divisível por 9. Veja que é muito fácil. Depois que eu sei a regra, é muito fácil saber se dá ou não para dividir. Porque eu não preciso dividir, é só falar se sim ou não. Ah, pronto, mas eu não posso falar que sim, não, chutar, né, como muitos falam? Não, é preciso saber regra, porque aí fica muito fácil. Eu falei dos treinos. Se eu souber, eu preciso dizer, pronto, mas por que pulou do 7 e do 8? Tem regra? Tem, só que a regra ela é mais confusa do que a própria conta. Então, às vezes é mais fácil fazer a conta. Depois eu até, na aula online, eu posso até explicar, não tem nenhum problema. Se eu for colocar ela aqui, não é uma coisa que a gente utiliza muito. Poucos lugares trazem, os livros mesmo dificilmente trazem as regrinhas do 7 e do 8. Mas depois eu posso comentar sim. Então, aqui, se eu já sei que ele
ele é divisível, não tem problema. Ah, por que pulou do 6? Porque a do 6 é uma junção. Para o número ser divisível por 6, ele tem que valer a regrinha do 2 e a do 3. Ah, pronto. Então, se tem que valer a regrinha do 2, só pode ser número par. Beleza. Só número par. Não posso ter número ímpar para ser divisível por 6. Por quê? Porque tem que somar algarismos e tem que ser par. Aí dá certo. Então, para eu saber se dá, o que eu tenho que fazer? Ó, vou pegar o mesmo exemplo que eu já tenho aqui. 156, ele é par, beleza? Se eu somar algarismos, deu 12. Também é divisível por 3. Então, vou escrever a regra, né? Tem que ser divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Então, tem que ser par, somar algarismo, tem que dar para dividir por 3. Então, exemplo, pegar um outro. 1, 5, 6, 6. Só pra gente aumentar, né? Se eu somar, é par, beleza? A regra do 2 vale. Se eu somar 1 mais 5 mais 6 mais 6. 12, que eu já tenho aqui da soma, mais 6 dá 18. 18 é divisível por 3. Então, é por 2 e por 3. Então, é por 6. Para ser por 6 tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. A regrinha vale, então, esse número, ele é divisível por 6. Confuso, pessoal? É treino, tá? Ó, treino. Eu acho que para associar par, tranquilo, termina em 0, tranquilo, termina em 0 e 5, tranquilo. A do 3 e a do 9 é parecida, tem que somar algarismos e tem que formar um número que é da tabuada, que divide pelo número. A dos 4, eu olho sempre os dois últimos números. Os dois últimos números têm que pertencer à tabuada do 4, ou também tem que terminar em 0, 0, são duas regrinhas aí para o 4. A do 6 eu tenho que lembrar que tem que valer por 3 e por 2. Só isso. A do 7 e a do 8 a gente tenta lá fazer a conta, dificilmente aparece. O que aparece mais é aqui. Talvez a gente consiga, porque assim, eu não sei como que está sendo a aula online, se está tendo bastante participação. Eu costumo trabalhar bastante, quando eu estou nessa matéria, uma brincadeira que se chama-se Pim-Pam-Pum, brincadeira dos múltiplos. Então, para o aluno participar e ele ir muito bem nessa brincadeira, a gente até fazia campeonato, participação entre classes, tal, era bem legal. Ele tem que saber tabuada, a primeira coisa. Ele tem que saber os números primos, porque eu também utilizo no jogo. E ele tem que saber as regrinhas, porque durante o jogo, às vezes ele vai falar lá a brincadeira, ele tem que lembrar, puta, será que ele pertence à tabuada do 3, do 5? Então, assim, treinem, entendam, façam os exercícios, porque a gente não tem noção de quando volta presencial, mas talvez no online dá pra gente fazer, nessas aulas online, essa brincadeira, que ela é bem divertida, daria pra gente estar fazendo sem problema nenhum, tá? Então treinem, pessoal. Eu vou agora para o último vídeo, que é MMC, MDC, para disparar aí a nossa aula da semana, para que vocês tenham aí conteúdo para estar trabalhando e para que a gente possa semana que vem voltar na aula online, corrigindo, tirando dúvida e quem sabe já tá fazendo essas brincadeiras para também mudar um pouquinho o ritmo dos exercícios, não ficar tão cansativo vocês só me ouvirem, né? Bom descanso, até o próximo vídeo.